Olá! O programa Entrevista com os Eleitos, idealizado e produzido pela TV Cruzaltense Web, tem por objetivo levar até você um bate-papo descontraído com os vereadores eleitos ao Legislativo de Cruz Alta e que irão representar a todos nós, durante estes 4 anos. Hoje recebemos Vitor Giacomini, que é advogado e agora vereador eleito pelo MDB aqui em Cruz Alta. Vitor, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje para a gente bater um papo sobre a nossa cidade, sobre a política da nossa cidade e sobre a nossa comunidade em geral, que depositou uma esperança muito grande nessas eleições, Até porque, além da renovação que aconteceu na Câmara de Vereadores, nós tivemos também um marco histórico na cidade em que a população elegeu a primeira prefeita mulher em 200 anos de história. Então, para mim, é sempre uma satisfação poder conversar com os nossos cruzaltenses, com os jornalistas, com as empresas de publicidade da cidade, para a gente, então, propagar o que nós discutimos muito no cenário político, e sempre trazendo o melhor para a nossa comunidade. Bom, a gente sabe que dentro da tua trajetória, tu já assumiste, na Câmara de Vereadores como suplente, já tomou frente, muitas vezes, mas qual é a sensação de agora ser eleito? É diferente, porque em momentos passados, muito embora a gente tenha atuado com afinco, nos momentos que nós substituímos a doutora Paula enquanto titular do mandato, foram aí... Esse agora estou vereador e o terceiro momento que a substituo, nos 2 anteriores foram durante as licenças maternidade. Sim. Que ela teve. Mas ser eleito, obviamente, ele vem, além da felicidade, com uma responsabilidade muito grande, porque nós temos então uma legitimidade nos concedida para então ter a força política de mudar os rumos de Cruz Alta para melhor. Então, eu acho que além do cargo, além do agente político, eu considero com uma força de transformação que me foi depositada. Uma força política para a gente realmente colocar no eixo nossa cidade no sentido de desenvolvê-la economicamente, e desenvolvê-la socialmente. Então, essa é a responsabilidade, além da alegria de ser eleito vereador de Cruz Alta. Essa necessidade de avançar, que todos estamos tanto precisando e buscando isso, A gente percebe que houve uma certa mudança da comunidade nessas eleições, Sim, a análise que eu faço, na verdade, é que não só em Cruz Alta, mas no Brasil inteiro nós tivemos um voto diferente das eleições de 2016, das eleições municipais de 2016, porque nesse momento a população em geral quis então, a população que votou, nós tivemos muita abstenção também, sim, mas a população que votou, ela teve um pensamento mais de escolher um representante que teria uma maior experiência ou talvez um maior conhecimento sobre o agente político, sobre o cargo do qual o candidato estava disputando. Tanto é que muitos prefeitos se reelegeram, e aqueles que não entregaram um retorno suficiente não se reelegeram e aí foram substituídos por outras pessoas que já ocuparam outros cargos políticos e demonstraram um retorno para a população. Não tivemos tanto aquela questão de voto de protesto, que tivemos na eleição passada. Então, isso reflete, de certa forma, um amadurecimento da população. Claro que tudo é muito mediato, não imediato, porque isso envolve uma questão educacional também com relação à atividade cidadã. Então, eu acho que nós estamos evoluindo enquanto processo democrático eleitoral e, sem dúvida alguma, o que refletiu hoje em Cruz Alta, nas eleições deste ano, com uma mudança aí de nomes no parlamento municipal, é muito desse desejo de trazer pessoas, então, daqui um pouco, não só mais experientes, mas com uma carga de conhecimento maior sobre o poder público, sobre a atividade legislativa, enfim.
Até porque a gente sabe que tem uma série de leis e normativas que precisam ser seguidas, né? Não basta o vereador entrar lá e querer revolucionar se ele não seguir todo um protocolo, né? A atividade do vereador, por vezes alguns se desculpam, né, e se escondem atrás de uma certa limitação, né, de fiscalização e proposição legislativa. Claro, a atividade do vereador ela é limitada, porém, né, o vereador também tem a capacidade de articulação, né, ele pode ir buscar recursos através de um deputado do qual ele conhece, ele pode ter o diálogo com a sociedade civil organizada, né, ele pode fazer esse meio de campo, talvez seja uma das talvez não funções expressamente previstas no regimento interno da Câmara, na lei orgânica, enfim, na Constituição Federal, mas é uma forma de atuar, né, representando, dando voz à sua comunidade. São né? possibilidades, né? São possibilidades. Então, enquanto agente político, ele vai ser, na verdade, o advogado da população que o elegeu e também da que não votou nele, porque agora ele está no parlamento, apesar de representar uma parcela, ele também tem que se voltar para toda essa comunidade. A gente sabe que foi um ano atípico, né, e um ano bem difícil, tanto também, né, para a questão da campanha política, pela pandemia, por não poder se aproximar tanto das pessoas, ter uma necessidade de evitar aglomerações, né? Mas o que tu conseguiu pegar, assim, durante esse período em relação à infraestrutura do município? É possível promover mudanças já a um curto, médio prazo? Do que a gente vem analisando já, principalmente do cenário pandêmico, né, do cenário epidêmico municipal, até porque eu e a doutora Paula, né, afora a atividade pública, né, a gente já tem uma atuação entregando algumas ações, digamos assim, para a comunidade. Eu, como trabalho com transparência pública, tenho uma experiência nesse sentido, então eu e a doutora Paula, a gente uniu esforços aí, a experiência técnica dela, né, enfim, da especialização em infectologia, e eu trouxe a experiência com dados públicos. Nós formatamos, inclusive, um site de informações sobre a evolução epidêmica na cidade, né, e temos ele até hoje, né, com informações diárias, infográficos de evolução, desde o começo, desde o primeiro caso aqui em Cruz Alta. E nós, então, entregamos um site para a população para que ela pudesse se informar com, digamos assim, com maior afinco, né, com dados mais específicos, né, não só com boletins epidemiológicos, que normalmente é o que a prefeitura disponibiliza para a população. Então, acho que dá para a gente melhorar nesse sentido com relação à pandemia, né? Informar melhor, né? Ter um banco de dados mais aproveitado, né? E eu acho que nesse sentido também gera um certo acalmamento, né, da população em si com relação à epidemia, né? Porque às vezes a informação deturpada ela também gera uma ansiosidade, né, da comunidade. E na questão do portal da transparência, tu percebe, assim, consegue ter uma participação ativa da comunidade? Sabes que nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, certo momento eu fiz uma pesquisa sobre o quanto as pessoas, pelo menos da minha rede, né, já acessaram ou costumam acessar portais de transparência, não só do município, mas, enfim, buscar informações públicas através de portais de transparência, né? E, para minha surpresa, muita gente já tinha pesquisado, né, ou coletado alguma informação. No município hoje, a prefeitura ainda não conseguiu 100% de cumprimento dos requisitos do Tribunal de Contas do Estado, né? É uma tecla que a gente já avançou na Câmara de Vereadores enquanto a doutora Paula era presidente da Câmara em 2018, nós cumprimos 100% dos requisitos e agora nós queremos fazer isso na prefeitura. A gente sabe que é possível, né? A prefeitura já cumpre uma boa parte dos requisitos e é uma questão de organização, né, para que tudo isso se cumpra e se avance nesse sentido para um patamar de melhor organização informacional. Sim, nas vezes que tu assumiu a Câmara de Vereadores, né, substituindo a doutora Paula, como foi, assim, quais foram as maiores dificuldades que tu encontrou, Vitor? Uma das dificuldades era realmente a transparência, né, porque o site, o portal de transparência através do site, que levou 100%,
né, de cumprimento dos requisitos do Tribunal de Contas do Estado, fui eu que criei, né? Sim. Foi criado por mim, naqueles 4 meses que eu assumi em 2017, né, enquanto a doutora Paula estava de licença na vereança. Essa era uma das dificuldades, não só minha, como também da Câmara em si. Então, naquele momento, a gente conversou com o presidente, eu falei para ele, ó, há a possibilidade de a gente fazer um portal de transparência cumprindo com todos os requisitos, com um custo baixíssimo, né, e que a gente consegue, então, aproveitar e a população ficar bem informada. Sim. E foi o que aconteceu, né? Então, aí, em 1 ano e pouquinho, a gente com cerca de R$700 por ano, né, a gente conseguiu dar esse retorno para a comunidade, né, sem que as informações ficassem omitidas, digamos assim, né, Sim. Guardadas ali sem aparecer para a população. Então essa foi uma dos desafios que foram cumpridos, né. E a outra era, claro, era também conhecer a rotina, né, o expediente na prática, porque Sim. até então eu não tinha essa experiência, né. Então foi interessante a gente vivenciar naquele momento, né, e já conhecer como era a rotina e propor até mudanças, né, como nós fizemos também com a comissão de alteração do regimento interno da Câmara, né, tornando a atividade de tribuna um pouco mais democrática, né, para que ela fosse acessada a todos os vereadores, porque eu vou te contar, antes não era assim, antes a atividade de tribuna, para quem não era líder de bancada, tinha só um espaço para 5 vereadores. E aí tu tinha que ficar lá na frente da Câmara, às vezes até quando tinha um projeto mais polêmico na Câmara, os vereadores ficavam cedo da manhã lá para se inscrever no livro. Já esperando, né? Exato. Então a gente mudou isso, inclusive com o apoio da vereadora Xana, né, que depois encabeçou esse projeto. E mudamos isso e hoje todos os vereadores têm possibilidade de falar na tribuna, né, sem que se tenha algum atrancamento aí nesse meio termo para talvez barrar a fala de algum vereador. E no processo democrático isso é bem importante, né? Porque pode mudar toda a escolha, a determinação de um projeto que é importante para a comunidade, né? Se você barra a fala de um vereador por uma questão formal, né, acaba que até a informação sobre o projeto venha para a comunidade de maneira deturpada, né? Que não se tenha um aclaramento de ideias tão preciso, né? E alguns que sejam contra um projeto que é favorável possam daqui um pouco mudar a opinião pública, né? Deixando com que aquele que não conseguiu a fala seja abafado, excluído, né? Seja excluído do debate, né? Isso é antidemocrático, a gente não pode aceitar isso num parlamento de um município como Cruz Alta também, ou qualquer outro parlamento, obviamente, até porque nós vivemos num Estado democrático de direito, né? Sim. Vitor, e a partir de 1º de janeiro, quais são as tuas ideias dentro das tuas propostas, né? O que tu entende como prioridade, por onde começar esse trabalho? Bom, prioridade é auxiliar o Poder Executivo, né? Principalmente porque nós elegemos um projeto para a Prefeitura, até porque ajudei muito na campanha da doutora Paula, era um dos coordenadores, enquanto fazia minha campanha também coordenava a campanha da Paula. Sim. Junto com diversas outras pessoas, né? Mas eu vejo, como eu te falei antes, eu vejo a atividade do parlamento como uma força política em prol de desenvolver a cidade, né? Então, nós precisamos organizar, né, a prefeitura, e isso nós temos que ajudar a doutora Paula, a prefeita eleita, a, né, fazer esse planejamento, né, que talvez não foi feito na gestão passada, para organizar as finanças. A Câmara tem que ser parceira nesse sentido. Sim. Né, e não pensando só, como eu te falei, não pensando só no cargo, né, no agente político que tu vai estar, né, mas pensando em transformar a cidade, né, pensando em desenvolver ela, quais as melhores maneiras, né, e qual é o teu know-how, digamos assim, de melhor atuação como legislador para ajudar o executivo a retomar, né, a sua atividade com maiores retornos à população, dos impostos pagos, né, enfim. Acho que é mais na questão do auxílio do que realmente estar vereador, né? Porque estar vereador é uma questão passiva, né?
Tanto é que nós chamamos quem se candidata de... o candidato ele é passivo no processo eleitoral porque ele é votado, né? Ele não emite nenhuma ação. Então, a questão de estar vereador, ela não resolve nada. O que resolve é o quanto tu vai atuar no parlamento, né? Ou, enfim, auxílio ao Poder Executivo. É aquilo que é feito a partir de 1º de janeiro, né? Exato. E uma das ações principais que eu considero é a revisão de todos os contratos, né? Isso já estava na minha plataforma política. Acho importante. Eu já venho fazendo isso, na verdade, né? Sim. Já venho fiscalizando os contratos da prefeitura. Nós também temos que ter uma atenção com relação à sustentabilidade no município, principalmente com relação à coleta de resíduos sólidos, à coleta de lixo. Né? É uma questão presente e futura. Nós precisamos repensar a maneira de separar o lixo, lá dentro de casa, né? Depois a liberar o lixo na sua a lixeira residencial, depois a coleta, o transbordo, a destinação final. Precisamos pensar isso e parte muito também dos vereadores, porque nós vamos ter que inserir isso no plano diretor, né, num código do meio ambiente, enfim. E é uma questão até cultural, né? Porque a gente já percebe em outras cidades feito pela população de uma maneira muito mais simples, né? Por exemplo, vem alguém de fora para Cruz Alta, as pessoas já têm essa consciência de onde eu separo o lixo, né? É cultural, né? É cultural e às vezes quando não está inserido na cultura cabe então aos líderes da cidade o fazer, né? Então nós precisamos ter pelo menos programas que incentivem a população a separar o lixo corretamente, né? Nós temos um projeto muito forte na cidade, que é o projeto Catador, Profissão Catador, né? Ele deve ser sempre ampliado, né? Eu acredito muito no pessoal que toca o projeto para frente. E além de trazer renda para a população, né, ele ajuda também um cenário de maior sustentabilidade, né, dos resíduos sólidos. Né. Então, eu chamo isso, na verdade, de tripé da sustentabilidade do lixo, que é o quê? É a corresponsabilidade cidadã em informar, educar o cruzaltense em separar o lixo na sua residência. Sim. Né, a questão do fomento do projeto Catador, que vai, então... quanto mais a gente separar, mais lixo aproveitável o projeto Catador vai ter para gerar renda para essas pessoas, né? E também a questão de quanto mais a gente produzir lixo reciclável, menos a gente vai gastar para contratar uma empresa para coletar o lixo não reciclável. Né? É toda uma cadeia, É né? toda uma cadeia. Então isso gera, além de gerar renda para a profissão catadora, a gente diminui os custos do poder público, né? E ainda torna o ambiente mais sustentável. Né? Mais agradável, né? Mais agradável. Limpo. Exato, exato. E passa tudo pela atividade do vereador, que vai discutir junto com o Poder Executivo, código de condutas, né? Plano diretor. Então, são questões, né, de diálogo, né, de atividade legislativa. E aí tu já consegue também unir com o trabalho de empresários, entidades do município que também podem auxiliar de alguma forma, né? Claro, sem dúvida alguma. Até tem uma lei que é de minha autoria, né, que se refere às lixeiras publicitárias. Foi um projeto que eu apresentei em 2017, em que, claro, dentro de uns padrões que nós delimitamos no próprio projeto, os empresários da cidade poderiam, então, distribuir lixeiras na cidade, né, com a contrapartida de poder explorá-las publicitariamente. Né? Então, Sim. O poder público não precisa despender do financeiro para colocar mais lixeiras na cidade e, em contrapartida, ele libera, então, dentro daquele espaço da lixeira, ao empresário explorá-la, né, de uma forma publicitária, fazer algum marketing da sua empresa. Né? Então, é uma forma de a gente estimular que se tenham mais lixeiras e a população não jogue o lixo no chão, né? Mas também, né, dar a contrapartida, né, de o poder público não precisar despender de recursos para fazer aquele investimento e o empresário poder também explorar a sua marca. Sim. Assim. Vitor, na nossa conversa com a doutora Paula, ela comentou que a equipe ainda está sendo formada, né? Ainda está sendo feito todo um estudo da formação da equipe. Se por acaso você fosse convidado a assumir uma vaga no executivo, seria do teu interesse? Pois na verdade, a gente está numa comissão de transição, agora eu faço parte, né? E a doutora Paula, ela me convidou porque ela entende que o nosso trabalho é muito importante para o desenvolvimento de Cruz Alta. E o convite, na verdade, já foi feito,
né? Então, cabe a gente analisar e ver o que vai sempre no melhor interesse, né, da nossa comunidade. Tem que sopesar de que forma que a gente vai poder entregar, né, um melhor resultado para os cruzaltenses, em que posição. Mas é o que eu sempre digo, nós fomos legitimados para ter uma força política, né, de transformação. Então, os 501 votos que eu recebi, além do meu, né, que completam então 502, eles são votos, né, de transformação. Não são votos simplesmente para estar vereador, né, mas é para atuar como vereador ou atuar como uma liderança em Cruz Alta para desenvolvê-la, para colocar a cidade no eixo do desenvolvimento econômico e social novamente. Então, é um convite que, obviamente, vai ser analisado, né? Mas o propósito realmente é trazer resultado para a nossa comunidade, né? Como sempre. Estando na vereança, né? Ou estando em qualquer outro cargo de agente político. O importante é isso, né? Ter esse foco no desenvolvimento. E a gente tem sentido aqui nas entrevistas, né? Conversando com os vereadores, com a prefeita, com o vice-prefeito, que tem essa vontade, né, de realmente fazer uma Cruz Alta melhor. E a comunidade tem pedido muito isso também, né? Tem essa necessidade de trazer de novo jovens para a Cruz Alta, oferecer mais desenvolvimento. O caminho é por aí, né? Sabe que a campanha da doutora Paula ela trouxe, né, e foi uma até não digo uma surpresa, né, mas foi uma sensação muito boa de esperança, porque agregou muitas crianças na campanha. As crianças elas tomaram frente da campanha da doutora Paula e isso nos faz refletir que, muito embora nós tenhamos, né, adultos, né, até jovens e adolescentes, né, desesperançosos com a nossa cidade, Sim. as nossas crianças vão se desenvolver com uma ideia de esperança de uma cidade melhor. Uma cidade melhor de se viver, de se morar, né, e que não sejam, então, criadas no sentido de que elas vão ir até uma etapa e depois elas vão ter que sair da cidade para poder ter uma oportunidade de emprego ou, né, de formação, enfim. Então, essa é uma das responsabilidades que essa campanha nos traz, né, de trazer para uma geração, né, que está vindo aí um lugar em que ela pense em ficar, não um lugar em que ela pense em sair logo ali. Até porque a gente sabe que nesses últimos anos, né, nesses últimos 20 anos, a nossa população ela reduziu significativamente, né? Sim. Como pensar, né, em trazer de novo as pessoas para cá, em manter as pessoas que estão aqui felizes, digamos assim, né? Eu acho que nós mantendo as pessoas que hoje moram aqui em Cruz Alta já é um grande desafio, né? Porque me parece que o gestor atual não se preocupou muito com isso e nós as pessoas acabaram saindo de Cruz Alta por falta de oportunidade, né? Cerca de 3.500 pessoas em 4 anos. Isso é muito preocupante e nos diz, né, muito sobre o quão está mal gerenciada a cidade, né, do ponto de vista do poder público. É muito preocupante e o gestor deveria ter se atentado com relação a isso, sempre acompanhando o bem-estar social da população, né? Mas isso também é falha de um gerenciamento de dados públicos, porque a gente hoje, como está, não consegue medir, né, como anda o pensamento da população com relação ao atendimento em saúde, como anda o pensamento da população, né, e a sensação dela com relação à assistência social, né, com relação à educação. Claro que esse ano a gente teve as atividades suspensas, né? Sim. Mas igual, nós temos os outros 3 anos passados que tiveram, né, retorno nesse sentido e como que esse retorno foi efetivo, não foi, entende? Entregou realmente, né, o que o poder público deveria, né? Então esses dados eles devem ser analisados, né, e hoje me parece que eles não são consolidados e não são analisados para a gente poder refletir porque que as pessoas estão saindo daqui, né? Então Sim. passa muito por isso também. Dentro das tuas visitas, né, o que tu conseguiu perceber, principalmente nas comunidades mais carentes aqui do município?
o que as pessoas realmente estão almejando, qual é a necessidade que elas mais apontaram para ti? Das visitas, dizes, De em campanha. tá? Uhum. Não foram muitas, né, em razão Sim. dos protocolos de distanciamento, principalmente, né, Houve essa dificuldade também, né, de fazer a muito, campanha, né? muita dificuldade, foi uma campanha muito truncada, né? E a gente sempre respeitando os protocolos sanitários, né? Até em questão majoritária, né? Fizemos comícios virtuais, né? Sim. Enquanto outras campanhas estavam fazendo comícios presenciais. Mas além disso, né? As que a gente pôde visitar com todo o respeito aos protocolos, principalmente nos bairros mais afastados, uma das questões principais, assim, que houve muita reclamação é o calçamento irregular, né? E a questão da assistência em saúde, né? Das ações e serviços públicos em saúde que, de certa forma, acabam sendo precários, né? Para as comunidades mais afastadas, principalmente aquelas que estão mais distantes de algum ESF, né? De alguma unidade de atenção básica. Já tem uma Então, certa dificuldade, né, do atendimento. Exato, né? Até com relação à medicação, né? Nós temos uma farmácia popular hoje que fica no centro da cidade e a população mais afastada às vezes tem que pegar 2 ônibus para vir até o centro, né? Então chega a ser até para quem ganha aí meio salário mínimo por mês, né? Pegar um ônibus para se deslocar até o centro, para ir e voltar, Sim. pesa, né? Para pegar uma medicação. Então, uma das plataformas, por exemplo, da doutora Paula é fazer essa descentralização da dispensação, né, dos medicamentos, né? Vamos estudar a melhor forma de fazer isso, né, mas é para possibilitar que o cidadão que mora mais afastado possa ter o seu medicamento, né, que está receitado de uma maneira que não seja tão custoso para ele ter esse medicamento em mãos, né? E até porque a gente sabe que com toda essa função da pandemia, do Covid, o sair de ônibus muitas vezes se tornou ainda mais difícil, né? As pessoas acabam evitando, né? Por um certo receio, medo. Não, exatamente. A gente tem muitos idosos que andam de ônibus na cidade, principalmente aqueles que têm a isenção, né, da tarifa de ônibus. E os idosos estão no grupo de risco, então fica naquele conflito, né? Vou ou não vou, e acaba às vezes tendo a necessidade de ter que ir, porque não tem deslocamento, Sim. não tem Às vezes não tem quem um faça, veículo, né, até privado, ou até não consegue dirigir o seu próprio veículo, né? Então, hoje, nesse ano foi bem mais complicada a situação e exigiu com que as nossas lideranças repensassem a questão da dispensação dos medicamentos, né? Até com relação às filas que aconteciam, né? Sim. A gente via na frente da farmácia dos popular, bancos também, dos farmácia, bancos, né? enfim, né? Então a gente teve que repensar, né, esse atendimento, né? Como manter o distanciamento sem comprometer os serviços, né? Bom, Vitor, para a gente encerrar então, eu gostaria que tu dissesse como tu quer ver Cruz Alta daqui a 4 anos? Qual é a tua ideia, assim, para nossa cidade? A tua Cruz Alta dos sonhos, digamos assim. Bom, eu não sei se a gente vai conseguir em 4 anos, né, ter uma cidade dos sonhos, né, mas eu te digo com certeza que a gente vai ter uma cidade bem melhor do que ela é hoje. Não vai faltar trabalho, não vai faltar boa vontade, porque isso a gente tem de sobra. Tá? E falo por mim, falo pela doutora Paula também, porque eu sei que, olha, aquela mulher corre na frente e trabalha. Mas eu quero uma Cruz Alta mais pujante, eu quero uma Cruz Alta em que tenha mais oportunidade de trabalho, né? Que a gente tenha daqui 4 anos mais empresas se instalando na cidade, mais indústrias se instalando na cidade, né? Com poder público mais desburocratizado, né? Com servidores com ambiente de trabalho muito melhor na prefeitura, né? Com uma remuneração em dia, que ele não tem que se preocupar, né? No começo do mês se vai receber no final, né, para que ele possa entregar resultados efetivos, né, para que a gente não tenha, inclusive, tantas licenças médicas, né, por ansiedade Sim. no trabalho e tudo mais, para que a gente tenha uma cidade desenvolvida, né, como eu te falei, desenvolvida economicamente e socialmente, né, para que a gente consiga ir com que a população, pelo menos, tenha um banheiro, né, tenha um saneamento básico mínimo, né, a gente sabe que tem bairros hoje na cidade, tem casas que não tem nem banheiro, né, então isso é preocupante. Né? Ainda mais quando a gente está em 2020, 2021,
A gente Vivendo uma crise de vivendo uma saúde. crise de saúde, enfim, nós precisamos melhorar nossa comunidade nesse sentido e resolver essas mazelas que se arrastam, né, de muitos anos aí na nossa cidade. Então eu quero ver uma Cruz Alta daqui 4 anos, pelo menos, com os seus problemas resolvidos, né, e no caminho, né, do melhor interesse dos nossos cruzaltenses, né. E até resgatar, né, esse orgulho de ser cruzaltense, essa vontade de estar aqui, né? Sim, resgatar a autoestima, resgatar o pertencimento à nossa terra, que eu acho que muitas das pessoas que saíram de Cruz Alta foi não só pela falta de oportunidade, mas pela desesperança de encontrar aqui uma oportunidade de desenvolvimento, não só uma oportunidade de trabalho, porque, por exemplo, poderíamos ter aqui pessoas engajadas no empreendedorismo, né, fomentando isso e tudo mais, e a gente vê, até por uma questão de burocratização do poder público, pessoas saindo da cidade para montar empresas em outros locais, né? Sim. Então, essa questão da autoestima do cruzaltense, ela veio muito forte na campanha da doutora Paula, né, porque nós precisamos resgatar isso, e eu acho que essas eleições elas trouxeram uma esperança maior nesse sentido. Muito bem. Vitor, nós agradecemos muito a tua participação e desejamos que seja um mandato de muito êxito, né? Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, a gente poder conversar com a nossa comunidade, e eu não tenho dúvidas que a gente vai poder trazer uma Cruz Alta muito melhor para todos, né? E daqui 4 anos vocês nos cobrem o que a gente está então aqui hoje iniciando, digamos assim. E também queremos deixar aqui registrado para ti que a TV Cruzaltense fica de portas abertas, né? Sempre que puder vir conversar com os telespectadores, contar novidades, trazer boas notícias, né? Seja bem-vindo. Sem dúvida terão boas notícias e eu tenho certeza que a TV Cruzaltense é uma grande parceira nossa aí para levar a informação para a nossa comunidade com muita responsabilidade, né? E muita precisão naquilo que se pretende desenvolver para a nossa cidade. Muito bem. Agradecemos também a você que nos acompanha. Fique por dentro das notícias da nossa cidade aqui na TV Cruzaltense. Hoje recebemos Vitor Giacomini para o Entrevista com os Eleitos. Até a próxima edição. Curta, comente e compartilhe.